pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de compartilhar dois versículos, está lá em Provérbios, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então aqui ele fala do enigma dos sábios. Aí eu te convido a ir lá no capítulo 14 de Juízes, onde fala do casamento de Sansão. Então Deus tinha orientado Sansão que não era para ele se envolver com mulheres de outras nações, de outros povos, para que ele não fosse contaminado o seu coração, para que ele mantivesse o seu coração puro. Então ali no versículo 5 diz: Desceu, pois, com seu pai e a sua mãe a Timiná, e chegando às vinhas de Timiná, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Ou seja, Sansão ele matou aquele leão sem ter nada na mão, e, e nem a seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que ele fez, o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois, aí no versículo 8, depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Então, ali, o título dessa passagem diz o enigma de Sansão. Então, você precisa ser sábio para discernir os enigmas, certo? Ali as pessoas queriam saber qual que era o enigma de Sansão, porque eles queriam saber o que Sansão carregava. Então, lhes disse, o versículo 14, um pouquinho antes, a parte B do 13. Dá-nos o teu enigma a decifrar para que ouçamos. Então lhe disse: do comedor saiu comida, ou seja, o leão, que é o comedor da floresta, foi morto e virou comida. E do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Em 3 dias, uma coincidência ali que Jesus ele ficou morto por 3 dias. E depois ele ressuscitou. Aí a gente vai lá para o versículo 18. Disseram, pois, a Sansão, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol, disseram, que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Então Jesus, ele é considerado o leão da tribo de Judá, certo? Então o leão da tribo de Judá, ele morreria e dele viria o doce espírito. Uau! Uau! Jesus, quando morreu, foi assunto ao céu. Ele disse, eu vou, mas eu vos deixarei o Consolador. Ele estará com vocês até a consumação do século. Nem Sansão, ele tinha ideia do enigma da profecia que ele estava vivenciando ali. Então, muitas vezes, quando nós estudamos esse texto com pessoas religiosas focadas simplesmente na religiosidade, nós perdemos a graça, nós não vemos o leão morto representava o pecado e o mel representava a graça. Então, Sansão ele era proibido de fazer algumas coisas, ele não podia tocar em animal morto. E Sansão ele vai muito além de tocar, ele come algo de dentro do leão morto. Então, o pecado dele assim é exagerado, digamos assim, né? Mas quando nós observamos isso por um viés religioso, nós focamos simplesmente no animal morto, e não na graça, o mel, o doce espírito que viria. Jesus morreu, mas ele nos deixou o Consolador. Ele nos deixou o Consolador. Então o leão da tribo de Judá, ele morreria, mas dele viria o doce espírito. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. E muitas situações na Bíblia, Deus nos mostra para que a gente tenha oportunidade de exercer a misericórdia, o amor e o perdão. E muitas vezes nós escolhemos olhar simplesmente para o pecado das pessoas e nós esquecemos que Deus nos amou primeiro e Ele morreu para pagar o meu pecado e o seu pecado. E muitas vezes nós não olhamos para os nossos irmãos com a graça, com o olhar da graça, com o olhar da misericórdia e do perdão. Comece a olhar para as pessoas
e vendo a graça de Deus, o perdão e a misericórdia, elas são merecedoras. Assim como nós fomos merecedores, eles também são. Nós precisamos ter o olhar de misericórdia. A frequência do céu é a misericórdia, o perdão e o amor. Se você não tem essas três coisas, você não vai acessar a frequência do céu. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Espero que tenha contribuído na sua vida.